o Cog Planner? Um monte de gente vive me perguntando, mas como é que é direito essa agenda que você, Renata, criou? Então eu vou explicar para vocês aqui hoje um pouquinho qual que é a função do Cog Planner, para que ele serve, o que tem dentro dele, como que você pode se beneficiar e quais são os produtos Cog Planner, porque a gente tem a agenda física, mas a gente tem também vários cursos Cog Planner que você pode fazer para públicos diferentes. Então vamos lá, para a gente começar aqui, vou pegar aqui, o Cog Planner é essa agenda, né? Inicialmente eu comecei a trabalhar com isso em 2013, eu fiz o primeiro, chamava Agenda Cognitiva. Foi uma forma que eu criei de ajudar os meus pacientes a usarem as ferramentas da terapia cognitivo-comportamental em casa, para ter mais bem-estar. O Cog Planner hoje, ele está formulado para uma série de pessoas. Eu posso trabalhar em grupos, eu posso trabalhar individualmente, eu posso trabalhar em grupos no trabalho, de atletas, grupos diferentes de várias áreas, mas eu posso também trabalhar com adolescentes e posso trabalhar com o Cog Planner individual, cada um tendo o seu e fazendo o seu exercício ali. Então, os cursos, a gente tem vários deles, alguns com menos aulas voltados para o público geral e outros com mais aulas voltados para os profissionais, psicólogos, psiquiatras que queiram aprender como que esse trabalho todo funciona. Vamos lá, para que ele serve? A grande maioria das pessoas tem muita dificuldade de resolver problemas e tem muita dificuldade de organização e planejamento. Então as pessoas deixam de fazer as coisas que elas querem, deixam de atingir as metas, se sentem frustradas, fracassadas e isso atrapalha muito. Isso vai gerar prejuízo para a saúde física, mental, né, e psicológica e vai gerar também problemas de várias áreas nos relacionamentos, problemas de sono e problemas que vão afetar a sua vida de uma forma geral e o seu bem-estar. Então foi pensando nisso que eu criei essa agenda. Ela tem 5 partes, essa agenda nova ela tá super diferente. Então quem já tem a agenda Cog Planner vai falar, mas espera aí, isso não tinha na minha, isso também não tinha, por isso que a gente levou um ano, gente, para poder lançar a nova, porque a gente fez muita modificação nela. A primeira parte a gente vai falar de bem-estar. Na primeira parte a gente vai ter ela é bem pequenininha, mas são exercícios práticos e simples para desenvolver gratidão, para fazer você pensar sobre o seu sono, sobre a sua alimentação, sobre a atividade física, sobre o lazer e sobre mindfulness. Mindfulness é muito legal, mas vocês vão aprender em outros lugares também, ali é só para vocês criarem estratégias para verem como é que vocês estão fazendo, tá? O Mindfulness é uma espécie, para quem não conhece o termo e não sabe, é uma espécie de meditação, mas é o tempo presente, é o aqui e agora, vai trabalhar o córtex pré-frontal e vai ajudar as pessoas a saírem das preocupações, ruminações e com isso terem mais bem-estar. Então a gente tem ali várias coisas que vão promover esse bem-estar. A agenda, eu ia esquecendo, a agenda ela tem vários e-books e um dos e-books é o do sono e a gente tem também um e-book do bem-estar que fala de cada uma dessas áreas, como que você pode se beneficiar e como é que você pode melhorar. Esses e-books vêm como? Eles vêm físicos também? Eles vêm dentro da agenda? Não. A agenda tem um códigozinho, um QR Code, esse QR Code você clica lá e você já abre os e-books, cada um deles. Você pode abrir no QR Code inicial, que tem todos os e-books lá presentes, mas nas sessões também vão tendo os QR Codes específicos, você pode entrar e abrir aquele e-book específico, tá lá tudo dentro da agenda, para não ter um material muito grande, a gente fez essa adaptação para facilitar para as pessoas. Na segunda parte, a gente vai ter o que é o sucesso para mim. E a gente vai começar a entender o que são valores,
Quais são os seus valores? Na roda da vida, a gente também vai fazer um pouquinho disso, vai ver a área da vida que você está trabalhando mais, a área da vida que você está trabalhando menos, o que você está tendo dificuldade. Então, nessa roda da vida, a gente vai analisar a gestão do tempo, a gente vai analisar o seu foco, a gente vai analisar o seu empenho, a gente vai analisar o seu prazer que você está tendo em cada uma dessas áreas, o quanto de tempo você está gastando, mas também o quanto você está satisfeito com cada uma dessas áreas. Isso vai te ajudar a descobrir o que precisa ser melhorado, o que precisa ser trabalhado, mas também vai ajudar a gente a verificar aquilo que pode ser estimulado, que já funciona bem, mas que a gente pode estimular mais e trabalhar mais em cima disso. Depois a gente tem as estratégias da minha vida. Estratégias da minha vida é um quadrozinho bem legal que eu criei para a gente poder pensar as coisas que a gente precisa mudar em cada uma das áreas da vida. Então a gente vai lá, atividade física, o que eu quero mudar aqui? No meu pessoal, o que eu quero mudar? No meu profissional, nos meus relacionamentos e amizades, na família, tem alguma coisa que eu quero mudar? O que eu preciso fazer para mudar? O que eu vou pensar de mim? Esse quadro é bem bacana porque ele já cria estratégias, é um tipo de uma lista de problemas e metas. Você avalia o seu problema, avalia o que você vai ganhar se você vencer aquele problema e cria estratégias para vencer esse problema. É bem bacana porque as pessoas falam que ela ajuda a criar significado para a mudança. A gente tem a lista de metas, porque todo mundo aqui é orientado a metas. O ser humano ele é orientado a metas. Então a gente precisa de uma lista de metas e colocar lá as estratégias para essas metas também. E a gente precisa criar formas de cumprir isso e a gente vai ver depois na organização do mês, do ano, que a gente vai tentar colocar essas metas lá e aplicar essa organização. Temos uma lista de pendências. O que a lista de pendências faz? Vocês já perceberam que a gente tem uma tendência a deixar para depois um monte de coisa e falar, não, isso eu faço depois, isso eu faço depois. A lista de pendências são aquelas coisas que a gente precisa fazer e a gente vai largando, vai deixando de lado, ou coisa até mesmo que eu me planejei fazer hoje, já ia esquecendo. Então eu tenho uma lista ali de pendências, eu coloco, são coisas às vezes que eu vou fazer naquele dia, mas às vezes são coisas de mais longo prazo, mas são coisas que estão pendentes na minha vida e que eu preciso estipular, colocar data, colocar prioridade. Ela vai ajudar a identificar as suas prioridades e as datas de execução, assim como a lista de metas também vai ajudar a identificar as prioridades, o que é importante, como que você deve fazer. Aí a gente tem nessa parte a agenda anual. A agenda anual ela vai ajudar você a observar no ano como que você vai planejar o seu ano. É bem bacana, você vai pôr eventos importantes, uma viagem que você vai fazer ou algo que você precisa arrumar antes de fazer uma viagem, ou antes de uma apresentação, ou antes de um trabalho que você tem que entregar, ou um concurso que você vai fazer, você vai colocar as metas maiores lá no ano. E na agenda mensal você vai determinar aquelas coisas que você vai fazer dia a dia do seu mês. Ali você não precisa especificar tudo que você vai fazer no dia, mas o que sai um pouco da sua rotina que você precisa ser lembrado. Um médico que você marcou, uma reunião que você tem com alguém, algo que sai um pouco da sua rotina, você vai colocando lá, uma live que você vai fazer, algum combinado que você tem com alguém de uma saída, aí você vai colocar no mensal. No semanal você vai especificar um pouquinho mais, é um cartãozinho que vocês fazem e que pode ir colocando de forma resumida como é que tá a sua semana. É bem bacana porque já ajuda você a pensar como é que você vai se organizar. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tenha na nossa semana muito cheia, que tá cheio de coisa naquela semana, você colocou uma questão lá que você vai fazer num determinado horário. Aí você ficou com preguiça, você falou, eu não vou fazer. Você já sabe que se você não fizer naquele horário, sua agenda já tá toda lotada, você não vai conseguir fazer em outro horário. Por isso é legal você fazer essa organização antes, porque você já sabe aonde você vai
como que você vai se reprogramar, se você vai ter tempo ou não para fazer essa reprogramação. Na parte 3, que é resolvendo problemas e tomando decisões, a gente vai na primeira parte ter um quadro de solução de problemas que vai ajudar a criar solução para uma dificuldade que você está tendo e não sabe como resolver. A gente vai ter a outra parte, que é a lista de vantagens e desvantagens, que ajuda a gente numa tomada de decisões, qual que é a vantagem disso, qual que é a desvantagem, até às vezes na mudança de pensamento, qual que é a vantagem de manter essa crença, qual que é a desvantagem de manter essa crença, e a gente vai usar essa listinha para várias coisas na nossa vida quando a gente está com uma dificuldade de tomada de decisões. A gente tem depois vários prontos-socorros. E os prontos-socorros são bacanas porque é o quê? É uma série de questões, e aí vocês vão vendo aí pelas páginas, cada um dos prontos-socorros, eles têm perguntinhas específicas para um comportamento que a gente precisa melhorar. Então a gente vai ter o pronto-socorro cognitivo da compulsão e dos impulsos, a gente vai ter da paralisação, a gente vai ter um pronto-socorro para a gente vai ter um pronto-socorro para procrastinação, a gente vai ter o pronto-socorro da tomada de decisões que envolvem outras pessoas. Tem o pronto-socorro do posicionamento assertivo, que é quando eu devo dizer sim ou quando eu devo dizer não. Esse é ótimo. E tem também lá no final, depois, um fluxograma que te ajuda de uma forma fácil a ver como é que é. Nessa situação X eu devo dizer sim ou eu devo dizer não. Tem da preocupação e da ruminação. Então é um questionamento que vai ajudar você a sair da sua preocupação ou sair da sua ruminação, que é um comportamento, gente, é um comportamento de pensamento que atrapalha muito, mas é um comportamento. E tem o da vulnerabilidade do perfeccionismo. Para aqueles que são perfeccionistas, a gente tem perguntinhas para poder tirar vocês disso e ajudar vocês a mudarem isso e a usarem, né, essa vontade de fazer certo, essa vontade de ter as coisas feitas com excelência, mas fazer isso de uma forma flexível que vai ajudar vocês a atingirem mais e melhor os objetivos e metas. A parte 4 é mudando os meus pensamentos e usando as minhas emoções a meu favor. Essa é a minha favorita. Na realidade, quando a agenda cognitiva começou, ela começou com o desafio de pensamento das emoções. Eu fiz um desafio para cada tipo de emoção principal, um desafio para raiva, um para tristeza e um para ansiedade, diferentes, que tem relação com o tipo de emoção que a gente tem e para a gente modificar essa emoção. Esses desafios são os básicos que já tinham nas primeiras agendas, mas agora a gente tem muito mais coisa. A gente tem o registro de pensamentos, emoções e comportamentos, onde a gente vai colocar também os comportamentos de crescimento. Então vamos lá. Tem duas coisas muito legais aqui. A agenda, logo na capinha dela, na parte, você abriu a agenda, na primeira parte dela, a gente tem o quadro de assertividade emocional. Esse quadro de assertividade emocional criado por mim, ele ajuda você a entender que tipo de pensamento seu está associado com que tipo de emoção e com que tipo de comportamento, e qual é o comportamento que você costuma utilizar mais e o que seria um comportamento de crescimento para isso. Ou seja, a gente dá uma possibilidade de como que eu posso modificar esse meu comportamento. Então aqui nesse registro inicial é baseado muito nesse quadro, você vai lá usar esse quadrinho o tempo todo nessa parte aqui. E lá na parte final, a gente tem também os erros de pensamento, mas tem uma coisa muito legal e os psicólogos aqui vão amar, porque a gente aprende em TCC a falar dos pensamentos, os erros de pensamento sobre as situações, ou seja, os equívocos que a gente tem a respeito das situações. Mas a gente também tem erros de pensamento sobre a nossa forma de pensar e tem erros de pensamento sobre as nossas emoções, sobre como a gente acha que deve sentir, acha que é certo sentir, ou que é errado sentir, ou que a gente não deveria sentir, e aí esses erros são muito bacanas, porque vão ajudam muito as pessoas, mas ajudam muitos psicólogos também, porque eu pus tudo resumidinho, né? As metacognições e meta-emoções, que são os erros de pensamento, e a gente vai utilizar tudo isso nessa parte aqui. Então essas duas partes principais,
que é o quadro de assertividade emocional e os erros de pensamento, eles estão na agenda, na parte inicial e final, atrás da capa, para que fique fácil da gente olhar e a gente modificar. Modificar tanto os comportamentos, como modificar também os nossos pensamentos, para ficar fácil de fazer a utilização dessa parte toda aqui. A gente tem então o registro de pensamento, que é a parte 1. A gente depois tem desenvolvendo o mindset de crescimento, que é baseado na teoria da Carol Dweck, que é a teoria do mindset, que aí vocês têm o e-book do mindset para quem não conhece, tem o e-book do mindset, tem o e-book da assertividade emocional, tem o e-book de erros de pensamento, tem o e-book, eu esqueci de falar que tem o e-book do posicionamento assertivo para a parte anterior, tem o e-book, e tem o e-book também da comunicação assertiva, que é bem legal também, que é bem bacana, serve para outra parte anterior. Nós vamos ter aqui as minhas forças de assinatura que tem relação com a psicologia positiva, e aí vocês têm, a gente vai dar o link para vocês fazerem o teste, verem quais são as forças e como que vocês podem utilizá-la. Tem um desafio da tristeza, um da ansiedade e um da raiva, e tem como a gente pode criar expectativas realistas e diminuir a ansiedade negativa. Esse aqui é muito legal, é o que eu controlo e o que eu não controlo. Né? É uma coisa que eu criei para ajudar muitos meus pacientes e funciona muito. A parte 5 é a parte que tem mais páginas, e as páginas são todas iguais. Por que as páginas são todas iguais nessa parte 5? Porque a parte 5 é o diário terapêutico, é o diário da mudança de hábitos. Por que o diário terapêutico e o diário da mudança de hábitos é tão importante? Porque a gente tem dificuldade de mudar hábito, ou você não tem dificuldade de mudar hábito? Todo mundo tem. E ela é essencial para isso. Então, o que a agenda vai ajudar você? Ela vai ajudar a fazer uma melhor gestão emocional, ela vai fazer a mudança de pensamentos, ela vai fazer a mudança de comportamentos, mudança de hábitos. Então, aqui a gente tem toda uma forma, a gente vai trabalhar com metas, com pendências, com programação do dia, com os pensamentos que ajudam nas metas. A gente vai trabalhar o compromisso comigo, o registro de pensamento e, por fim, a gente tem um lugarzinho onde a gente vai anotar o meu agradecimento, as coisas que eu posso me elogiar e o meu aprendizado do dia. Porque se a gente não termina com boas coisas o nosso dia, a gente não trabalha uma mentalidade para o aprendizado, a gente continua se sentindo mal e aí a gente vai ter dificuldade de iniciar o dia seguinte. Então, tem toda uma técnica aqui, foi tudo pensadinho, direitinho, para que você possa fazer o melhor uso dessa agenda. Então, essa agenda, só recapitulando, a agenda aqui, ela vai ajudar em quê? Ela vai ajudar na gestão emocional, ela vai ajudar na mudança de pensamentos, ela vai ajudar na mudança de comportamentos, ela vai ajudar na mudança de hábitos, ela vai te ajudar a ter mais bem-estar, fazer atividade física, cuidar da sua saúde, do seu sono, cuidar da sua alimentação, é muita coisa. Então, a gente tem muitos benefícios. Ela pode ser usada com os terapeutas, com os seus clientes, e pode ser usada por pessoas em geral que queiram melhorar os seus hábitos, que queiram melhorar a sua vida, que queiram aprender coisas novas. Quem diz que o Cog Planner funciona? Você deve estar aí pensando, será que isso vai dar certo para mim? Pois é. Há 2 anos, nós fizemos um grupo com uma série de pessoas de forma gratuita para a gente testar isso num grupinho específico. Essas pessoas que testaram com a gente, né, nós fizemos um desafio de 30 dias. O que era esse desafio? A gente pegou todo esse material da agenda, a gente fez aulas durante 30 dias explicando cada parte da agenda e dando um exercício da agenda para essas pessoas fazerem. Esse desafio é hoje o curso de 25 aulas que vocês têm, é a mesma coisa, só que esse curso de 25 aulas está mais completo, tá maior, as aulas estão maiores. Naquele desafio inicial, as aulas eram bem curtinhas, bem simplesinhas. Mas sabe o que a gente descobriu? Que a maioria das pessoas teve um excelente resultado com esse material. Então, o que a gente viu? As pessoas que tinham feito todas as atividades, ou que tinham feito a maioria das atividades, ou seja, que foram propostas ali, elas tinham tido 90%
de resultado do que elas queriam. Então elas melhoraram a vida delas, elas entenderam que a agenda ajudou muito ou totalmente em alguma área da vida dela, em alguma coisa que elas estavam com dificuldade de mudar. Então os resultados foram muito interessantes, as pessoas responderam pra gente, deram um feedback, a gente perguntou para elas o que elas acharam, elas deram um feedback desse trabalho e deram um feedback muito interessante, falando que ajudou em luto, que ajudou em outras áreas da vida, ajudou nas mudanças de hábitos. A gente viu que nas mudanças de hábito ajudou muito, porque elas mostraram como que eram os hábitos antes e como que ficou os hábitos depois. Os meus pacientes adoram. Eu mesma, eu utilizo ela, a minha equipe utiliza. Quando a minha equipe chega aqui, eu já dou uma para cada um, vocês vão aprender a utilizar e a gente tem que começar a fazer parte disso e eles vão melhorando, vão mudando hábitos e vai ficando mais fácil a vida deles. Então eles vão falando, nossa, funciona mesmo. Ele é um planner, o Cog Planner é um planner, mas é um planner cognitivo. Então o que é um planner cognitivo? Ele é um planner que ele vai trabalhar os seus pensamentos, ele vai trabalhar a sua gestão emocional, ele vai trabalhar os seus comportamentos e as suas mudanças de hábitos. Então ele vai trabalhar você a ter mais bem-estar, a melhorar seu sono, a melhorar a sua alimentação, a melhorar a sua atividade física, a melhorar a sua vida num todo, a fazer coisas que te façam ter mais prazer, fazer coisas boas para você e para as pessoas à sua volta. O projeto Cog Planner é um projeto de bem-estar, é um projeto de mudança de vida, de mudança para melhor, de ajudar as pessoas a terem mais bem-estar. Gostou? Tem lá a nossa agenda, você pode clicar aqui no site e fazer a sua compra do material físico. Eu acho que é mais interessante os cursos, faz a compra dos cursos aqui também. A gente tem curso para tudo, a gente tem curso para professor, a gente tem curso para os profissionais psicólogos, a gente tem curso para o público geral. Temos para quem quer emagrecer, que é o CogFit, que ele vai trabalhar os pensamentos voltados e a questão emocional toda voltada com a alimentação. Esse curso é bem bacana. E a gente tem vários outros em andamento ainda, que vocês verão aí em breve.